E o povo me faz uma carta anônima. Tem que olhar no olho, gente. Olha no olho, Judeti, nós discordamos de você. Diniz, pula fora, Diniz. Ô, Gilson, você tá velho já para ficar falando besteira. Ô, Luiz Eugênio, ninguém te engana, você não engana mais ninguém. Amadeu, para com essas piadas de mau gosto, Amadeu. Alguém tem que falar, gente. Agora fica os caras, cartinha anônima. Isso é coisa de criança, gente. Isso é coisa de adolescente de escola. Coloca a cara, escreve Joaquim, o Wallace de Souza, o telefone 996-28-1796, manda outro processo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para fazer o complemento da live anterior, onde nós tratamos dos processos judiciais, onde nós falamos também sobre o Seminário Internacional da Maranata em Portugal. E agora eu quero trazer aqui a reflexão para os comentários dos irmãos, as mensagens de Gedeuti e também de Luiz Eugênio no Seminário de Senhoras. Mas antes, vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Rosali, seja bem-vinda ao canal Maranata Anátema. Paz, pastor Solo, irmão Joaquim, Deus abençoe, Joaquim, firme e forte aí, né, vitorioso, agora que já recebeu o resultado ali, que ganhou mais uma ação, né, foi uma bênção, né, graças a Deus, né, o Senhor é com você, Joaquim, sua família também, que Deus abençoe, né. Deus abençoe também aqueles que estão nos assistindo, e sempre falo para os irmãos, né, que possam, então, estar refletindo naquilo que iremos tratar aqui nessa live, que cada um que está nos assistindo possa parar para refletir, para pensar, né? Ore ao Senhor, é necessário um momento mesmo de reflexão, de pensar mesmo, será que o que esses três estão falando estão ali, né, se expondo para contar mentira? Será que nós não temos um nome a zelar, não temos uma família para zelar? Então, tudo isso eu acho que deve ser levado em consideração, sem contar que cada um de nós aqui tem respondido a processos, né? E será que se tudo isso é uma bobagem, é uma mentira, a troco do que a gente está aí, né, como diz o povo, dando a cara para bater, né? Nós estamos nos expondo nossa família também, né? A Raquel mesmo é a nossa advogada, né? E ela tem aí combatido também junto com o Solo aí nessas ações, né? E tudo isso, será que isso é simplesmente para falar mal da igreja ou é para tentar resgatar esses irmãos que ficaram ali, né? Que nós deixamos para trás? Nós saímos, estamos aqui com a nossa liberdade em Cristo, né? Vivendo com a nossa família, né? Lutando cada dia a gente mata um leão, né, Joaquim? Cada dia a gente está matando um leão, né? Mas, graças a Deus, né, o Senhor tem nos abençoado e nos abençoou enquanto nós estávamos na Maranata, né, Solo? O Solo sempre já falou isso uma vez num vídeo, que ele fala assim, acho que você postou até nos celeiros, que você achei bem interessante, que ele fala assim, Deus nos abençoou apesar de estarmos na Maranata, né? Então, muitos que estão nos ouvindo falam, mas eu tenho tanta experiência aqui, experiência para cá, experiência para lá, experiência. Né? Eles não, eu falo, gente, eles não, o argumento deles não é, não, mas está escrito isso aqui na Bíblia, isso aqui. Eles não confrontam você com a palavra de Deus. O argumento dos irmãos da Maranata é sempre assim, não, mas aqui eu tenho tantas experiências, né? Eu falo, meu pai do céu, né? Tantas experiências, mas o mais importante não são as experiências. O mais importante é a gente conhecer a palavra de Deus, né? É ser confrontado, né, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, se a gente sempre quer resgatar os irmãos, a gente sabe que eles têm experiência lá, tem. E se for uma experiência divina, e se você é um servo de Deus, com certeza você vai ter experiência com o Senhor aqui também, né? Onde você estiver, em outra denominação, outra placa, né? Você vai ter essas experiências, se você é um servo de Deus, você vai ter. E eu quero deixar isso bem claro, e se você está sendo abençoado aí na Igreja Maranata, aí nessa instituição, aí nessa seita Maranata, você está sendo abençoado apesar de estar compactuando
com a mentira, compactuando com o engano, compactuando com uma doutrina que não é bíblica, uma doutrina que, olha, eu sempre falo assim, a Maranata não tem nenhuma doutrina bíblica, não tem nada que aproveite, nenhuma delas, nada mesmo que aproveite. Eu fico até assim chateada quando escuto assim falar que tem igreja que pegou a mesma doutrina da Maranata e fez outra placa. Eu não sei se é o caso da Igreja Evangélica Maranata, né? É isso que fala, IEM, né? Eu escutei, não conheço a igreja, vou ser bem sincera, não conheço, né? Mas alguns irmãos já passaram alguns áudios, nós temos assim, alguns comentários no próprio canal falando que a IEM é uma Maranata, né? Igualzinha a Maranata, né? Pegou a mesma doutrina e levou para essa outra denominação. Então, a ideia nossa do canal, proposta aqui, é combater essas doutrinas. É combater. Não é combater a igreja tal, a placa tal que saiu, não, é combater a doutrina. Eu acho bom quando fala assim, porque tem muitos pastores que apostataram da doutrina da obra. Graças a Deus que apostataram mesmo. Que bom que apostataram. Que tem que deixar isso para Maranata. Não leve isso. E se você está num lugar desse, se você vê que está com a mesma doutrina da Maranata, saia também desse lugar. Não fique. Nós temos que renegar a doutrina da Maranata. Nosso problema aqui não é com o pastor A, B, C ou D, mas é com a doutrina da Maranata, que não é bíblica. A doutrina da Maranata que está desviada da palavra de Deus. Eles pregam uma doutrina totalmente distorcida da palavra de Deus. Nós vamos até comentar hoje. Nós vamos ver assim, quantos distorceram a palavra de Deus. Né? Amém? Muito bem. Joaquim, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Boa noite, graças a Deus a todos, né? Maravilhoso, né? A gente está vendo que o nosso trabalho não está sendo em vão, há muitos frutos, né? E o judiciário está reconhecendo, né, a utilidade que a gente tem, que os ex-membros estão tendo, e nos dando o ganho de causa, a vitória, né? A doutora Raquel tem feito um trabalho brilhante. Eu, sinceramente, estou até meio com medo, tá? O Maranata querer contratar a Raquel, porque tá difícil aqui. Esse monte de homem aí ganhando rio de dinheiro, não faz nada, uns frouxinhos. Ai, 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 que coisa, gente. Os homens, gente, esses homens só entram para perder. Gente, então tem uma coisa errada. Será que já sabia que eles iam perder isso tudo? Rapaz, eles não acertam uma. 100% de perca. E será, e eu pergunto, e será quanto que a Maranata está pagando esses caras, hein? Será que os membros estão sabendo disso tudo? Sabe nada, né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito. Ó, o cofre está aberto, está jorrando dinheiro, a farra está solta. Mas nós estamos de volta. Mais uma live. Deus abençoe a gente, tenha abençoado. Vamos tocando. Inclusive, Joaquim, Roseli, você falou da Igreja Evangélica Maranata. Então, eu havia... porque alguns irmãos perguntam, né, o que você acha da Igreja Evangélica Maranata, e a gente sem informação nenhuma, mas eu assisti aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? Eu assisti este vídeo aqui, que está na internet, diz Igreja Evangélica Maranata, um pouco de sua história, pastor Sérgio Novo. E não sei se vocês já viram, eu pessoalmente eu fiquei bastante decepcionado pelo que eu escutei, a mesma coisa, a mesma história que não conta história, entendeu? Que não abre o jogo, que não diz o que aconteceu, que é o que acontece ali, aconteceu na Igreja Maranata, ficaram com aquela história lá de 6 pessoas cheias do Espírito Santo, e que não podiam mais conviver com aquelas pessoas que não queriam ouvir o Espírito Santo lá na igreja, né? Eles não falavam o nome da igreja, né? Então, quer dizer, eu assisti esse vídeo da IEM, fiquei muito decepcionado pela falta de clareza, falta de objetividade, não conta realmente o que aconteceu. O que interessa às pessoas é saber, afinal, o que aconteceu. Esse negócio de ficar espiritualizando é muito ruim, entendeu? O Espírito Santo moveu, fez isso, fez aquilo.
Irmãos, aqui não tem mais criança, pelo menos as pessoas que já, né, entenderam o que é evangelho, entenderam a palavra de Deus, essas coisas elas não colam mais, tá certo? Então, quer dizer, eu esperava que, quando eu vi o título, olha, alguém vai contar, né, o que aconteceu, afinal, por que essa igreja se desligou da Igreja Maranata? Aí eu vejo um vídeo desse aí, que não diz nada, entendeu? E que fica lá falando, porque fica falando daquilo que estão fazendo e que vão fazer, e história mesmo que é bom, nada. Fiquei decepcionadíssimo, mas como a Roseli mesmo falou aí, parece que é um pouquinho a Maranata sem o Gedeuti, né? Apenas. Mas é lamentável, né? Lamentável. Eu até esperava, como eu tenho a esperança de que realmente esses irmãos que saíram da Igreja Maranata possam aprender um pouquinho do Evangelho, que eles possam buscar conhecer o Evangelho, entrar em contato com as pessoas que realmente têm uma visão bíblica da igreja, e para que, então, a gente não tenha mais uma seita com um nome diferente, né? Mas... Só concluir aqui sobre essa Igreja Evangélica Maranata, eu não vi esse vídeo, né? Não sei, não cheguei a ver, mas depois você me passa até, que eu quero ver, né? E se algum irmão também quiser passar algum vídeo para a gente olhar, analisar. Mas aqui, Roseli, até eu nem me lembro bem, mas não sei se eu me expressei bem, mas a minha decepção foi pelo título, né? Porque quando ele diz que vai contar a história, eu já contei a história de quando eu saí da Maranata. Então, eu disse de onde eu saí, eu disse por que eu saí, eu disse em que circunstâncias eu saí, eu disse para onde eu fui, eu disse com quem eu estive, quem foi que me ajudou a sair, quem foi que me apoiou depois que eu saí, o que foi que nós fizemos depois que nós saímos. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A crítica em relação à questão de você colocar um título, né, a história da igreja, e se na verdade você não é capaz nem de citar o nome da igreja que você estava. Não se fala o nome da igreja. Então, isso me decepcionou bastante, porque já vi que não é uma coisa assim que você pode, então, olhar e ver uma sinceridade, uma verdade nesse tipo de vídeo. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu queria comentar com vocês aqui, né? Ouvir o comentário de vocês sobre o seminário de 100 horas. Neste seminário, muitas coisas foram reveladas. O que foi revelado? Foi revelado, primeiramente, que o seminário ele tem exatamente um propósito de evitar que as pessoas tenham acesso a conteúdos que não sejam da Igreja Maranata, e também de desqualificar as pessoas que saíram da Igreja Maranata, atacando ou chamando de caídos, de apóstatas. Não veja, não assista, não acesse, não tenha contato, coisas desse tipo, que não deveria ser assunto de seminário, muito menos de um seminário público, assim, né, transmitido, que está, inclusive, no YouTube. Bom, mas aqui, o que chamou atenção, eu não vi todas as aulas, na verdade, essa aqui do Luiz Eugênio, quem assistiu foi a Roseli, mas ela fez um vídeo, né, inclusive um vídeo comentando, e Luiz Eugênio, pelo pouquinho que eu vi, né, do comentário da Roseli, ele bebeu, já falei isso, ele bebeu da fonte neopentecostal. Esses ensinamentos que ele está trazendo são ensinamentos que são do neopentecostalismo, não são nem do pentecostalismo, são do neopentecostalismo. Eu sei muito bem disso, porque quando eu saí da Igreja Maranata, eu estive em contato tanto com os tradicionais, como com os pentecostais, como com os neopentecostais. Então, participei de reuniões, participei de seminários, encontro com Deus, restauração de vidas, todos aqueles seminários do neopentecostalismo. Então, sei exatamente do que estou falando, e sei muito bem que o Luiz Eugênio ele está copiando o material que é ensinado no neopentecostalismo. Inclusive, quando ele fala lá da questão da gravidez de Ana, ele vai dizer, então, que ali já o bebê no ventre da mãe, ele já pode sofrer com algum tipo de percepção, ele pode ter alguma percepção, ele pode criar algum bloqueio. Isso aí realmente faz parte do ensino neopentecostal, essas sensações, esses bloqueios que são criados, e eles fazem
alguns chamam de regressão, na verdade não é regressão, mas é fazer a pessoa ir voltando, até chegar no ventre da mãe para ver onde foi que ele sofreu algum trauma, uma rejeição, uma coisa. Então, o que dá para perceber é que Luiz Eugênio ele está realmente buscando conteúdo fora da Igreja Maranata, ele pegou algum material, né? Mas acontece o seguinte, ele pegou e não entendeu. Ele pegou o material e não entendeu. Por quê? Porque ele não pode participar do seminário, ele não pode ver como a coisa acontece. Ele deve ter lido, está lendo isso, está vendo algum livro, está vendo algum material. Só que é o seguinte, ele está tentando ensinar uma coisa que ele não participou, que ele não conhece. Então, a gente vê ali problemas graves ali no que ele está ensinando, porque ele está tentando encaixar um ensinamento que não se encaixa nem mesmo com a doutrina da Maranata, e nem mesmo com os ensinamentos do presidente da Maranata, que tem uma visão diferente. Então, Luiz Eugênio fala uma coisa aqui agora, e no mesmo seminário, o presidente da Maranata, que é o dono da igreja, que manda em tudo, e vai lá e fala uma outra coisa. Então, Luiz Eugênio fala, olha, tem que perdoar. Vem lá, o jeito de falar, opa, não é bem assim, não tem que perdoar, não é todo mundo, fulano. Então, ficou uma coisa assim, totalmente incoerente, estranha, mas nós tivemos isso no seminário, e Luiz Eugênio, então, falando de coisas que ele não vive, falando que, então, de um perdão que eles não sabem exercitar, porque eles limitam o perdão apenas aos membros da Igreja Maranata, o que chega a ser, assim, uma aberração do ponto de vista cristão. Mas é isso que nós temos aí, foi isso que aconteceu, e eu queria ouvir, então, dos irmãos, né, sobre essa questão do perdão, quando Luiz Eugênio fala, então, sobre este perdão. Eu queria saber, então, se realmente, quem é que tem que perdoar? Uma pessoa que sai da Igreja Maranata, ele tem que ser perdoado porque saiu da Igreja Maranata, ou, na verdade, quem ficou na Maranata é que tem que pedir perdão para quem saiu, porque submeteu essa pessoa a muitos constrangimentos ali dentro, e depois, quando sai, são chamados de caídos, de sambalate, de Tobias, de anátema. Afinal, quem é que tem que pedir perdão para quem aí nessa história? Vocês gostariam de comentar um pouquinho sobre essa aula do Luiz Eugênio? Roseli, vamos começar pela Roseli. Só lembrando aqui que a Maranata, ela é uma mistura, é um sincretismo religioso de muitas coisas. Ali dentro tem um pouco de tudo, né? Você vê assim, um pouco do espiritismo ali dentro, você vê um pouco de esoterismo ali dentro, você vê um pouco de cada coisa, um pouco de igreja tradicional, quando eles usam paletó e gravata, né? Aquele negócio, né? Parece que agora estão até abandonando esse negócio de gravata, não sei bem, né? E eles estão meio perdidos, né? A gente não sabe se a referência deles é o adventismo, tem um pouco do adventismo também, aquele negócio de Jesus, espírito de profecia, aquilo é uma teoria da Ellen White, que fundou o adventismo, né? Então, esse espírito de profecia é um dos pilares do adventismo. Então, a gente vê a bibliomancia, ela é praticada também na congregação cristã no Brasil, que também é considerada uma seita. Desde a época que eu estava na Maranata, nós tínhamos e temos ainda um livro que classifica a congregação cristã no Brasil como seita, né? E a gente vê que existem similaridades de uma com a outra, né? Então, ela é um sincretismo. Você não sabe se ela é uma... Na minha época, eu achava que era uma igreja, né, moderna na minha época. Eu cheguei em 85, então ela era tida como uma igreja moderna, porque tocava Vencedores por Cristo, como é que é? Aqueles grupos, né? Não era aquela coisa, aqueles louvores da APA cristã, né? Então, mas depois ela foi caindo num negócio, ficou assim como se fosse uma igreja tradicional, mas ela tem os dons espirituais, então ela é uma igreja pentecostal, porque tem as profecias lá, como uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, né? Se não me engano, é neopentecostal, acho que é pentecostal, né? Pentecostal. Começou o pentecostalismo com a Assembleia de Deus, né? De 1900 para cá. Tanto que ela até conta eu lembro no Manaim, falando de Daniel Berg, contando, né, como que chegou o evangélico no Brasil com a Assembleia de Deus, né, depois lá em Belém, tudo. Então, assim, você vê que ela tem, assim,
Agora fala do gosto muito dos reformados, reformadores aí, fala dele como se ela fosse uma igreja reformada. Aí aparece desse balaio de gato, aí vem, olha só, agora lembrando aqui uma coisa, aí vem a tal da quarta medida, quinta medida. Isso aí é coisa meio de esoterismo, isso aí, que só trocaram por quinta dimensão, né? Mudaram o nome, né? De quarta dimensão, quinta dimensão. Então, assim, são coisas que você vê que eles misturaram, né? Daí aparece uma coisa, quimerismo, né? E eu falo, uai, juntaram, né? Daí vem de ciência e fé. Olha a confusão que é esse negócio. Eu nem vi o seminário que tem que fazer, ai, meu Deus, haja paciência para ver um seminário, negócio de ciência e fé, sabe? Tanto que mistureba ali, negócio de filosofia, negócio de ciência e fé, aí põe bagre no meio, não é, Joaquim? Não sei lá, põe o peixe com a cabeça de bagre, não sei o quê. Fala, meu pai do céu, mistura tudo, né? Aí vem o Marcelo lá com o negócio de Jesus goleiro, que no lugar do gol tinha um cordeiro. O Gedeuti tomando café com anjo. Que mais aí que vocês lembraram? Aí viu o galo cantando. Meu Deus, é uma mistura de tudo. Agora virou um zoológico, né, Joaquim? É galo pra cá. Tem um pombo com os olhos cheios de fogo lá no Manaim, que fica só agora... Bem lembrado. Né? Então eu falo assim, nossa, acho que de tanto de biologia, negócio, agora é negócio de tudo que é bicho. Aparece tudo quanto é bicho, sabe? Eu falo, meu pai do céu, que mistureba esse negócio. Aí, para completar, tem o Luiz Eugênio. O Luiz Eugênio, agora ele aparece com a cura interior. Né? Eu não sei qual é o método, que ele tem, existem vários, né? Logo que nós saímos da Maranata, só a gente conheceu, foi o Géser Cardoso, você se lembra? Fizemos curso de cura interior aqui, fizemos vários cursos, e tivemos que refazer, a gente acompanhava. Pode falar, Sô. Fizemos do Géser, fizemos veredas antigas, fizemos encontro com Deus, fizemos tudo quanto foi seminário. Restauração de vida, fizemos tudo. Inclusive, palestramos também. Eu lembro, Joaquim, que tinha uma palestra chamada Obras da Carne. Eu dei 14 vezes essas palestras. Né? Até no Rio de Janeiro, Fortaleza, nós fomos para o Espírito Santo também, fomos para vários lugares, né? Eu sei que foi assim, a gente andou muito por aí. E o Géser Cardoso foi o primeiro que eu vi. E ele começou, parece que em 1990, ou 95, 98, acho que 2000 para cá que estourou esse negócio do Géser Cardoso. Ele tem até hoje no YouTube o Géser Cardoso, ele acho que está velho hoje em dia também, né, Gê? Isso aí tem mais de 20 anos, né, o Géser Cardoso, quando ele começou. Nós saímos em 2005, parece que ele começou com 2000, né, com esse negócio de cura interior. Eu não sei, mas eu acredito que tenha no YouTube todas as aulas dele. Aí vocês vão ver a similaridade com as aulas do Luiz Eugênio. Só que o Luiz Eugênio, assim, bem fraquinho, né, uma coisa assim, que ele está bem perdido. Ele fala assim, nossa, como ele está perdido. Porque a vida toda dentro dessa Maranata. Aí pega esses negócios de cura interior, esse material aí. Ele não sabe para onde que ele vai. E ele fica se perdendo muito ali dentro dessas aulas. E como ele abusa também, ele subestima a capacidade dos irmãos, porque ele sabe que ninguém está prestando atenção em nada ali nas aulas dele. Né? Ele começa a falar uma coisa, depois vai para outra, depois vai não sei o quê. E logo, aí eles falam assim, então você percebe que o Luiz Eugênio, ele realmente, ele está bebendo dessa fonte, mas ele está perdido, sabe? Ele não sabe, porque ele está num lugar assim que as coisas são muito amarradas ali dentro. Ele está debaixo dos panos. Oi? Na hora que descobri, não digo que eu descobri que ele está indo lá beber dessa fonte, é falar que a revelação foi dele. Aqui é o Senhor que revela. Não, ele tá bebendo essa fonte. A gente já, como diz o Solo, a gente já passou por isso, a gente sabe, a gente consegue identificar bem. Então, assim, é uma mistureba mesmo, né? E o Luiz Eugênio, ele tá perdido, sabe? Eu falo assim, gente, né? Quando ele sair da Maranata, ele tem que fazer todos esses seminários aí de cura interior, né? Mas só que esses seminários, Joaquim, é assim, eles quando eles falam do perdão, eles contam
que eles tiveram problema com isso, e tiveram que perdoar, entendeu? E sofreu. Eles dão o testemunho deles, entendeu? Eu lembro depois que nós fizemos o primeiro seminário de mulheres que nós fizemos, uma irmã contou, né? Eu fui traída pelo meu marido, mas Deus trabalhou no meu coração, né? E eu perdoei, meu lar foi restaurado. Tem vários testemunhos sobre isso. Cada um vai dando o seu testemunho, né, sobre uma coisa ou outra. Pode falar, Joaquim. Então, diante dessa informação, Judeti, essa raça toda tem que pedir perdão para nós. Claro! Né? O Luiz Eugênio, Outra coisa, cura interior na Maranata, que imagina o seguinte, no interior de Minas, né, a gente tinha duas coisas que a gente fazia para se limpar interiormente. Era um chá de boldo ou carqueja e um óleo de rícino. E aí, o que o Maranata come a vida inteira é a revelação do Judeti e as piadas do Amadeu. E baseado numa limpeza interior, é um chá de boldo, de carqueja e óleo de rícino, para jogar tudo para fora. Aí tem que jogar Maranata tudo para fora. Aí já começa a se limpar. Aí é a cura interior. Ele parar de ir na Maranata, parar de ouvir satélite, parar de desligar tudo, cortar esse povo tudo, já está sendo curado no interior. Então é um bom negócio. Eu inicio o negócio. Ó, o irmão, ó, eu vou falar com vocês. Eu segui um casal 2 anos. Síndrome de pânico e síndrome de medo. Que o pessoal sai da Maranata, eles têm medo do Judeti. Judeti, ele é lançador de maldição, só cai nele, né? O trem igual o bumerangue, volta tudo pra ele, né? Aí o casal ligava pra mim, eu ficava 1 hora e meia no telefone, durante uns 2 anos. No final, eu falei que agora vocês vão sair de casa, na hora do culto da Maranata, vocês vão pro Shopping Vitória, senta lá, pede um sorvete. Eu acho que eu contei pra vocês. Senta lá, pede um sorvete, toma um sorvete tranquilo. Tomar. Aí, na hora que vocês estiver saindo, vocês me avisam se vocês morreram. Morreram? Não. E aí? Beleza. Nunca mais voltar no Maranata. Nunca mais voltar. Essa é a cura interior, é tirar a Maranata dentro do cara. Tirar a maldição do Judeti dentro do cara. A loucura do Amadeu dentro do cara. A doideira do Luiz Eugênio da cabeça do peão. A maluquice do Daniel Moreira dentro do cara. O Jesus goleiro do Marcelo Ferreira de dentro do coração do cara. Entendeu? E a maluquice daquele pastor Maurílio. Nós não tem para onde ir. E nós não tem para onde ir. Aí depois veio o Ricardo Zoiano. Ô, gente, eu quero ficar até dentro do presbitério, dormindo. Se vocês deixar eu dormir, eu vou dormir aqui. E dessa obra eu não deixo. Aí eu vou morrer. Eu não morro por essa obra. Para com isso, gente. É melhor ele ficar lá mesmo. Deixa ele aí. Para com isso, gente. Isso é brincadeira. O povo realmente precisa de ser curado mesmo. De ser curado mesmo. Igual a mulher de um pastor aí. O pastor saiu da igreja, por quê? A mulher ali entrava na Maranata, começava a vomitar e ter febre. O psiquiatra foge dessa seita, foge disso. Você vai morrer. Foi curado. Eu falei com essa irmã também. Entendeu? A gente ri, mas é muito triste a história dela. É muito sério. É muito sério. Inclusive, ó, eu conheci uma senhora, que o marido dela chapava todas. E toda reunião que tinha, eita, que te digo, minha filha, eu vou salvar seu marido. O trem canta la maia. E aquele negócio todo, aquela palhaçada inteira, né? Para forçar a barra que Deus estava falando, que Deus não está falando, né? Deus não está falando. O espírito doido entrou ali e começou aquele negócio. Foi lá pegar o marido da irmã, bebendo, e batizou ele. Para dizer que agora ele era crente, porque batizou tá crente, né, pastor? O trem piorou, filho. Agora ele foi para a rua. Ele começou a beber e ir para a rua. E ela tá lá, coitada. Cheia de depressão, o marido morreu na bebida. E cadê o senhor da Maranata? Não funcionou, filho. Ela precisa de cura, precisa de misericórdia. Entendeu? E coitada, presa. Mas nisso tudo, Joaquim, que eu estava falando até do Luiz Eugênio, a gente vê que aquilo que estava ruim, né, com tudo isso, né, como nós citamos, todas essas doutrinas malucas aí, o que estava ruim, agora com o Luiz Eugênio, com essas
mensagem atravessada dele, ficou pior ainda. Tá? Então, eu falo, meu pai do céu, sabe, mas eu falo, esses irmãos não percebem nada disso? Como E vai não piorar. percebem as coisas, não? Hã? E vai piorar. E vai piorar. Vai piorar porque é o Nossa, eu seguinte, fico impressionada. eu Eles fiz subestimam analogia, demais. eu fiz analogia com o irmão. Escuta, tinha um caminhão com 100 sacos de cimento, com 100 pessoas carregando. Então, cada um carregava um saco de cimento. Saiu 80, ficou 20. Os 20 tem que carregar o resto. Tudo. Então, quem ficar para trás agora, quem não sair nessa leva, fica aí brigando pelas redes sociais, xingando todo mundo, entendeu? Tem uma lá no Facebook, lá me chamando de idiota. A senhora conhece a Maranata? Tô perguntando, porque talvez ele não conhece, né? Entendeu? Então, esse povo vai carregar peso. É muito peso. Então, o que era ruim, olha, ficou pior ainda, viu? Essa é a conclusão com essa doutrina nova aí do Luiz. Nova não, é bem antiga. Isso, nova para quem tá lá dentro, né? Mas isso é bem antigo, esse negócio de cura anterior, isso aí é bem antigo mesmo. Para eles, uma novidade, mas como eu falei, ele está tentando encaixar numa coisa que é a mesma coisa que pegar um quadrado e tentar encaixar o quadrado no buraco redondo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. E fica uma coisa muito incoerente, como eu falei, e inclusive agora é a nossa outra questão aqui, que é em relação ao que Gedeuti vem ensinando, e não é a primeira vez que ele faz isso, ele fez agora no Seminário de Senhoras, mas ele já havia feito isso numa escola bíblica dominical, de dizer claramente que se uma pessoa sai da Igreja Maranata, ela não tem que ser perdoada. Não tem, porque se saiu da Maranata, foi para o mundo. Então, isso é um problema lá dele com o mundo lá, então não tem perdão. Então, ele já falou isso mais uma vez. Isso sim a gente pode considerar uma heresia, uma coisa realmente grave, porque desvirtua o Evangelho de Jesus. Isso mostra realmente que a doutrina da Maranata ela tem uma contaminação que ela faz com que o Evangelho de Jesus ele se transforme numa outra coisa, como ele mesmo diz, né? É uma outra Bíblia com essas revelações além da letra aí. Mas então a segunda questão que eu queria trazer aqui para os irmãos comentarem é a seguinte: nós temos ouvido, vocês podem comentar em relação a essa questão do perdão, mas também de dizer, fazer um comentário sobre o que vocês pensam, né? Qual é a opinião de vocês? Essas coisas estranhas que Gedeuti tem trazido ultimamente, a forma como ele tem orientado ali, dirigido ali a escola bíblica e os seminários, isso, por exemplo, ele ficou falando aquela história do galo. Quando eu escutei aquilo pela primeira vez, parecia que ele estava assim, parecia que ele nunca tinha lido o Evangelho. Era uma coisa assim que não dava nem para entender. O galo na casa de Pedro, e o galo era a coisa mais preciosa que o Pedro tinha. Então, o galo que cantou. Então, era uma coisa assim. Então, no dia que eu escutei, eu falei, Roseli, o negócio está ficando bem complicado lá, viu? Não sei, não, mas aqui me parece que, sei lá, que deu uma coisa ali na cabeça, se esqueceu do que está escrito na Bíblia, enfim. Mas o que eu queria perguntar para vocês é, diante de tudo isso, dessas mensagens assim tão desconexas, sem sentido, sem fundamento bíblico, vocês acham que isso aí pode ser pela senilidade de Gedeuti, ele pode estar com alguma dificuldade ali por conta da idade avançada, perdendo um pouquinho da sua lucidez, ou ele realmente ele está muito lúcido e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, apesar da idade, e isso então seria apenas, quer dizer, ele está fazendo aquilo que ele sempre fez, mas só que agora, é lógico, com as redes sociais as coisas acabam expostas. Então, se vocês quiserem comentar para nós aí, então, dessa vez eu vou começar pelo Joaquim, né, Joaquim? Eu, na minha opinião, a diferença agora é que ele tem rede social para falar. Né? Tem os canais de YouTube para falar. Gedeuti sempre foi esse cara. Gedeuti, eu lembro de Gedeuti pondo gente para fora de ser no púlpito. Entendeu? Que você não faz parte dessa obra mais.
Inclusive, é um caso lá em São Francisco do Itabapoana. Para quem me conhece, para quem conhece o lugar, sabe. Tem um pastor lá, né, que ele saiu da Maranata e ele morreu, né? Ele, como qualquer mortal, ele morreu, e ele morreu cometido de um câncer. E isso foi uma festa, né, na Maranata, né? Viu? Foi quanto a obra. Foi quanto a obra do Senhor, né? Porque eles não chamam... Aprende aí, você que está me ouvindo, tá? Não se chama Deus na Maranata, né? Senhor, tá? Então, o Judeti é esse cara, prepotente, arrogante, soberbo, blasfemo, sem afeto natural, irreconciliável, não tem amor nem com os da família. É esse cara. É esse cara. Insuportável, insuportável, entendeu? Judeti sempre quis mostrar a Maranata como o ápice da verdade, o ápice das igrejas. Eu me lembro, rapaz, aqui no Espírito Santo, do Judeti entrar em ônibus, junto com um grupo de louvor, aqueles ônibus 2 andares, todo bonitão, com ar-condicionado, entendeu? E entra naquelas favelas, aí desce aquele grupo de instrumento, canta 2 louvores e sobe de novo, o povo fica, então onde é esse povo? Sim, é da Maranata. Você está entendendo? Então, isso sempre foi isso. Só que agora eles têm rede social. Eles têm rede social. E a internet não perdoa. Isso aí a gente ouve falar. A internet não perdoa. Então, o Judeti não mudou. Isso é o que ele é na presbiteriana. Ele saiu de lá rebelado, rebelou contra o pastor dele, contra os irmãos dele, e continua do mesmo jeito. E ele tem mania de Deus. Ele tem mania de Deus. E eu vou avisar, vou deixar avisado. Tá chegando informação que já tem juiz da Maranata tentando colocar parede nas ações que a gente está colocando. Se eu tiver certeza disso, eu vou denunciar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Vou denunciar. E que fica lá na mesa de Judeti comendo com ele. Isso não se faz, não, tá? Não mistura as coisas, não. Então, pastor Saulo, esse é o ponto de vista. Agora, quanto ao perdão que o Judeti está pregando, eu prefiro, entre o Judeti e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, né? João capítulo 13, no versículo 34, né? Está dizendo assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós. Também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não tem esse negócio de dizer que é cristão e diz que não ama. Cristo, isso não é eu que estou dizendo, não. É Cristo que diz no versículo 35. Vocês só serão conhecidos se vocês amardes uns aos outros. Vocês só serão conhecidos como meus discípulos. Se vocês pregam outro evangelho, que não é o evangelho que eu estou ensinando, com o evangelho de amor e de misericórdia, vocês não são os meus discípulos. Cristo falou, claro, você não é o meu discípulo. Então, se você prega o evangelho do Judeti, o outro evangelho do Judeti, você não é discípulo de Jesus. Você é discípulo do Judeti. E para você resta a escuridão das trevas. Resta a perdição eterna. A segunda morte. Porque você largou de amar o seu irmão. Ou você não é cristão. Ou você abandonou a Cristo. Você está trocando agora Jesus Cristo pela Maranata e pelo Judeti. Você vai querer não ser reconhecido por Cristo? Você vai querer ficar ao lado esquerdo de Cristo no grande dia? Para você ser julgado na perdição eterna? E nisto conhecerão que sois meus discípulos. Então, quem está de fora só vai conhecer se você é discípulo de Cristo, se você amar o seu irmão. Aí você pega um líder igual o Judeti, um cara sóbrio, conhecedor, conhece Bíblia.
Mas ele se especializou em falsificar as escrituras. Ele, Luiz Eugênio, Silvio, Marcelo Ferreira, Daniel Moreira, entendeu? Essa turma se especializou em falsificar o evangelho, em negar Cristo, em negar a divindade de Cristo. Agora o divino é Judeti, é o divino mentiroso. Tá aí, ó. São discípulos de Judeti. Eu, por exemplo, eu já estou na situação que eu começo a conversar com a pessoa, eu já sei se ela é discípulo de Judeti ou não. Mas você não conhece Jesus Cristo. Não conhece, não. Entendeu? É difícil. Então, a pergunta é, se é discípulo de Judeti, é discípulo de Cristo? Você vai obedecer Judeti? Amar só os Judeti ama? Então você vai amar muito pouca gente. Judeti vai amar só ele mesmo, tá? Mais ninguém. Muito bem, Joaquim. Roseli? É interessante que, se a gente for olhar um pouquinho sobre o judaísmo, né, que os judeus no Antigo Testamento, né, tem aquela citação, né, que fala que Deus falou ali para eles, né, que eles eram o povo santo de Deus, né, o povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus, né? Então eles eram assim a nação santa, né? Porque os judeus, né, primeiro eles eram hebreus, depois viraram israelitas, depois judeus, né? Então eles viviam num mundo que era rodeado de paganismo, né? Era deuses. Os outros povos adoravam vários deuses. O único povo que adorava um Deus só eram os judeus, né? Os israelitas e depois os judeus. Né? Eram eles que adoravam só um Deus. Né? Então, eles não se misturavam mesmo, né? Eles casavam, nem entre tribos eles se misturavam. Eles costumavam casar até entre as mesmo clã, mesma tribo, mesma. Né? E aí, assim, eles foram caminhando. Né? Tanto que é interessante que Paulo, quando ele está lá em Atenas, acho que José que fala, já não lembro mais direito, que ele fala que em Atenas, eu até fiz um estudo uma vez sobre Atos dos Apóstolos, mas parece que tinha mais de 500 ídolos, se não me engano, em Atenas, quando Paulo está ali rodeando, viajou e foi chegou em Atenas, né? E tinha até um ídolo lá que era o Deus desconhecido, porque eles adoravam tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, e eles fizeram um poste ídolo lá para um Deus desconhecido. Vai ver que tem um Deus aí que a gente não adora, então vamos colocar o nome dele Deus desconhecido. Né, que essa era a cultura dos gregos. Então, eles tinham muitos deuses, né, adoravam muitos deuses, né, eles viviam rodeados no paganismo. Aí vem Jesus, né, e fala assim, olha, você tem que amar o seu irmão. Eles falam, legal, bacana. Mas eles amavam só entre eles, entendeu, Joaquim? Era entre eles mesmo. Eles amavam entre a tribo deles, quanto muito, né? Vamos amar e as outras tribos também. Havia até guerra, né? Antes de Jesus, né? De uma tribo com a outra, né? Então acho que gente tem que amar também outro clã, tem que amar outra tribo, tem. Mas não entrava na cabeça deles que eles tinham que amar a todos, aos gentios também. Eles não entrava isso na cabeça deles. Eles falavam, não, amar, né? Ame a Deus, ama teu irmão. Para eles, o irmão era quem estava ali no judaísmo. Era assim que funcionava a cabeça do judeu, era assim que funcionava, né? Então, eu falo assim, gente, e a Maranata, né? Vem com essa história. Jesus morreu numa cruz, né? Jesus morreu na cruz, foi esbofeteado, foi humilhado, foi escarnecido, foi, né? Morreu na cruz ali, né? Sendo o Filho de Deus, né? E ali as pessoas, desce da cruz, você é mesmo desafiando ele, né? E ele ali morreu caladinho, né? Morreu quietinho, ali sendo humilhado, né? Esvaziou-se da sua glória, né? Como falam, né? Acho que lá em Hebreus fala isso, né? Para mostrar o quê? E antes dele morrer, ele fala assim: olha, perdoai-vos, né? Perdoa, Pai, perdoa todos eles aí, né? E estava ali, né? Em Jerusalém, todo mundo fez parte da sua condenação. Foi o Sinédrio fez parte, os romanos fizeram parte, muitos fizeram parte daquela condenação toda, muitos foram envolvidos, né? Herodes, que mais? Pilatos, muitos, né? Foram envolvidos ali, né? E Jesus falou assim, perdoa todo mundo.
né? Uns eram romanos, outros eram judeus, está todo mundo envolvido. Mas ele falou assim, perdoa todo mundo. Né? Aí vem o Gedeoti. Eu falo, gente, como é que pode um negócio desse? Está vendo como é? Nossa, isso é muito grave quando ele fala que a Maranata é o corpo de Cristo. Olha, gente, isso é muito sério, totalmente fora da realidade. Então, quem conhece, acho que o Joaquim conhece Portas Abertas, não é, Joaquim? Né? Tem cristão morrendo em tudo quanto é lugar. Nesses países socialistas, países que não podem entrar a Bíblia, países, né? Tem países que são muito fechados, né? Uns mais, outros menos. Uns, numa época, abrem mais, outros já em outra época fecham, né? Então, tem país aí, a gente sabe disso, sabe pela internet, porque a televisão, o canal aberto, não mostra isso. Tem cristãos morrendo no mundo todo, morrendo por amor à palavra de Deus. Aí não são o corpo de Cristo, né? Não são o corpo de Cristo. Não, nós somos o corpo. Ai, meu pai. A Maranata, que tem lá 10 mil, 20 mil lugares pingados hoje em dia, são eles que são o corpo de Cristo? Né? Disse, não, temos que perdoar só nós aqui. Então, se uma mãe sai da Maranata e a filha fica lá dentro, como nós conhecemos o caso aqui, bem próximos de nós. Então, quer dizer que se a filha está dentro da Maranata, ela não pode perdoar a mãe, ou vice-versa, né? O filho sai, a mãe fica lá dentro, ou o pai, daí não pode perdoar, porque está vendo que eles causam divisão entre famílias, não só entre denominações, mas no meio religioso, né? No meio cristão, mas entre famílias. Isso é muito grave, isso que eles estão falando. Isso eu até separei que tem um monte de versículos, né? Mas nem vou ficar citando, porque são vários versículos que falam que é para amar, que é para perdoar. Se você não perdoar, não tem perdão de Deus. Até o Luiz Eugênio cita isso. Se você não perdoar, você não tem perdão de Deus. Se você não perdoar, não tem perdão de Deus. Então, o Gedeoti está ensinando as pessoas a não perdoarem. Se essas pessoas não perdoam, o que vai acontecer? Consequentemente, elas não vão ter o perdão de Deus. Olha que coisa grave isso. Irmãos, isso é muito sério. Isso assim já... Olha, isso eu acho que é coisa... Eu acredito que isso daí, pior do que quimerismo, quarta, quinta medida, de ciência e fé, de tudo essa palhaçada que a gente vê ali dentro, essas doutrinas desviadas, essa eu acho que é a pior de todas, é a mais prejudicial. Essa é, assim, a mais, assim, prejudica, assim, em todos os aspectos, né? Inclusive a salvação. Então, as pessoas têm que, né, reavaliar isso que estão ouvindo, né? Tem que pensar, reavaliar, né, e ver para ter cuidado com relação à sua própria salvação, né? Amém. Realmente, isso é muito sério, é muito grave. É muito sério. As pessoas, elas pensam que elas podem ficar num ambiente onde o líder máximo, que é aquele que exerce a influência direta e indireta sobre tudo que está abaixo dele, elas pensam que elas podem ficar num ambiente desse e não serem coparticipantes. Elas pensam que elas ficarão isentas de... Porque eu estou falando isso, eu vou encerrar pedindo apenas que o Joaquim traga uma última informação, que eu também não tenho muito conhecimento, mas muitas pessoas lá da Igreja Maranata, que na verdade elas são inteligentes, mas elas são vítimas. Se fosse uma coisa fácil, não tinha as pessoas perceberem, Roseli falou assim, será que as pessoas não percebem? Não, Roseli, não é fácil de perceber, as pessoas são vítimas. A mente delas foram trabalhadas por anos e anos. É muito difícil. As pessoas não estão lá agarradas naquilo lá por falta de inteligência, mas porque elas foram enredadas, porque elas foram fisgadas. E daí a responsabilidade dos pastores que saíram e que parece que estão fingindo que isso não é com eles. Né? Eles têm uma responsabilidade, sim, muito grande. E se eles não fizerem, pelo menos, uma tentativa de ajudar essas pessoas, eu creio que eles vão ficar numa situação muito difícil diante de Deus. Porque é a mesma coisa que você empurrar uma pessoa no buraco, né? E aí depois você largar aquela pessoa no buraco lá e nem estender a mão para poder tirar essa pessoa do buraco. Mas, enfim, isso é só um pensamento meu.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi que, logo depois deste seminário de senhoras, muitas pessoas se manifestaram dizendo assim, em relação a isso eu não concordo, como se isso fosse apenas um pensamento do gedeutismo. Irmãos, o Gedeuti, ele é o dono da igreja. Leiam o estatuto. Nós temos um vídeo no canal que mostra isso claramente. Ele é o dono da igreja e ele vai passar a igreja para alguém que seja da família dele. Tá certo? Então, é muito difícil você também não perceber isso. Mas, então, aí eu vi que algumas irmãs, elas fizeram uma carta pedindo perdão ao pastor Anchieta. Eu não sei nem porquê, não entendi bem, mas era uma carta anônima que, quer dizer, já mostra que as pessoas, elas também não entenderam nada. É como se elas entenderam que Gedeuti fez alguma coisa ruim, e elas continuam ali dentro, essas pessoas, eu não sei, no meu ponto de vista, elas não têm entendimento nenhum de nada, né? Mas eu não li a carta, não sei. Eu queria encerrar aqui, então, pedindo para o Joaquim falar um pouquinho sobre essa carta, o que você percebeu sobre isso, se a minha percepção aqui está certa, se está errada. Você pode nos ajudar com isso, Joaquim? Como nós não concordamos com o anonimato, né, pastor? Nós não concordamos com o anonimato de maneira nenhuma, em grau nenhum, e é por isso que eu estou com esse monte de processo. Nós não concordamos com o anonimato. Só para lembrar, inclusive, que a Maranata entrou contra o Facebook me acusando de fake. Perdeu, porque eu não sou fake. Então, se eu fosse um fake, eu estava fora do ar agora. Então, os irmãos da região de Portugal fizeram essa carta anônima. Se eles sabem que é mentira, se eles sabem que é engano, se eles sabem que o Gedeuti é o gestor de toda essa maldição, ele gestou, cresceu no ventre dele, foi o desejo dele. Eu costumo dizer que o Gedeuti, o sonho do Gedeuti é ser Edir Macedo. Ter o presidente abraçando ele, e deputado abraçando ele, e aquele monte de gente, e tal, e um monte de canal de televisão, só que deu errado. Deu errado. Deus não deu, Deus não deixou. Né? E pelo menos os caras lá dizem o seguinte, eu gosto de dinheiro. E o de cá fala, não, é o senhor que revelou. Um Manaim, você vai pagar R$80, que lá tem um anjo te dando para dar injeção. A carta que os irmãos escreveu não foi ruim, mas é inadequado. Tem que ter nome, tem que ter sobrenome. Tem que olhar na cara. Gedeuti, nós não concordamos com você, não. Essas doutrinas suas é maluca. Isso não funciona. Isso não é de Deus. Isso são doutrinas de Satanás. Aí tem um grupo de gente dentro da Maranata comendo da doutrina que vem do presbitério, que é para todo mundo, né? A cozinha do presbitério, cozinha aquele monte, aquela paçoca, né? Aí tem budismo, satanismo, maçonaria, tem Tabernáculo da Fé, Testemunho de Jeová, Adventismo, Catolicismo, Numerologia, e faz aquela sopa e sai entregando os irmãos frio, gelado, podre, fedido, e os irmãos estão comendo. Glória a Deus, essa obra é de Deus. Só não concordando com o pastor Gedeuti. Já tem caso aí, pastor Sol, do pessoal falar que o Gedeuti é o novo Moisés da obra. Só se for para afogar, meu filho, no meio do Mar Vermelho. Só se for para afogar. Ele vai levar lá, meu filho, e vai afogar. Deus vai até abrir o Mar Vermelho para colocar todo mundo dentro e fechar esse trem, sabe? Porque é um absurdo. Gente, eu vou perguntar para vocês, estão na Maranata. Vocês estão mortos? Cadê os pastores? Tá tudo bem? Vocês estão vivos ainda? Inclusive, pastor Sol, tem um monte de pastor na Maranata que os filhos não querem ver. Tem pastor na Maranata com filhos ateus, que não suporta mais nem ouvir falar em igreja nenhuma, por causa de tanta miséria, entendeu? A fome espiritual que a Maranata está nela.
E o povo me faz uma carta anônima. Tem que olhar no olho, gente. Olha no olho, Judeti, nós discordamos de você. Diniz, pula fora, Diniz. Ô, Gilson, você tá velho já para ficar falando besteira. Ô, Luiz Eugênio, ninguém te engana, você não engana mais ninguém. Amadeu, para com essas piadas de mau gosto, Amadeu. Alguém tem que falar, gente. Agora vem com os caras, cartinha anônima. Isso é coisa de criança, gente. Isso é coisa de adolescente, de escola. Coloca a cara, escreve Joaquim, o Wallace de Souza, o telefone 996-28-1796, manda outro processo. Faz igual eu fiz com o Judeti. Eu liguei para a secretária dele. Judeti, avisa o Judeti que a casa caiu. E caiu mesmo. E caiu. Eu liguei para ela. E vou mandar processo. Fala para ele mandar processo, está no mesmo endereço, naquele que eles mandou. Falei com ele. Eu não entendo mais agora, pastor Sol. Os caras, eu vou fazer escondidinho, né? Porque ele não vai saber, né? Aí eu continuo como pastor. Ah, para com isso, rapaz. Você é covarde, os covardes não entram no céu, não, tá? Isso é bíblico, tá? Os covardes não entram no céu, não. É verdade ou não, pastor Sol? Exatamente, Joaquim. Apocalipse deixa isso muito claro. Covarde não entra no céu. Realmente. Vamos ver, né? Mas a gente acredita que as coisas vão melhorar, né? As pessoas estão vendo, estão entendendo. Eu ouvi um áudio, se não me engano, de um pastor que se desligou recentemente da Igreja Maranata, e eu percebi, pelo áudio, já uma mudança de apresentação, ou seja, já fez um áudio, já distribuiu, entendeu? Já disse que entendeu que aquelas doutrinas não são, que há um problema com as doutrinas. É lógico que a gente não pode dizer querer que ele tenha alcançado tudo, porque ele ainda estava lá dentro, mas já dá sinais de que entendeu alguma coisa. Então, eu tenho muita esperança de que esse trabalho, que aqui nós, eu, você, Roseli, no canal Maranata Nato, o pastor Antônio Jorge, e também o trabalho que você tem feito no Facebook, Reginaldo Nogueira, Júnior Magalhães aí, com 3 canais, se não me engano, no YouTube. Temos hoje José Rodrigo, faz vídeos muito bons, o José Rodrigo, explica muito bem, com muita tranquilidade, com clareza, fala nomes, é um homem corajoso, é uma referência. Vejo também o irmão Rodrigo Macaré fazendo vídeos. Agora apareceu o Vanderly também fazendo vídeos. Alguma coisa está mudando, está surtindo efeito. Talvez aí a gente vai ver ainda outros resultados aí pela frente. Mas é assim mesmo, a gente lança semente, tem que ter paciência, esperar o tempo, porque a germinação vem do Senhor. Amém? Bom, irmãos, eu acho que a gente tem que encerrar por aqui, já passamos aqui, chegamos a 1 hora. Eu agradeço demais aí, Roseli, por ter contribuído aí com essa sua participação. Joaquim, Roseli levantou o dedinho ali. Não, rapidinho aqui. Só deixar um conselho para o Luiz Eugênio. Luiz Eugênio é o seguinte, né? Se você quer ficar na Maraná, tem que se enquadrar que é a quinta medida, aquele negócio todo, fato profético, histórico, aquele linguajar deles ali, né? Doutrina do chamado, doutrina não sei o que. Agora, se você quer falar de puro interior, então sai da Maranata. Vai participar de todos esses seminários que tem aí fora. Está cheio de seminários. Até hoje eles fazem, né, Saulo? Cheio de igreja fazendo encontro com Deus. Depois tem restauração, reencontro. Para criança tem encontrinho com Deus. Ministério da Família. Ministério da Família. Que mais? Tem muita coisa. Muitas. Aquele de casais, como é que chama também? Não, esse faz parte do Ministério da Família. Do Ministério da Família também. Casados para sempre. Casados para sempre, educando filhos à maneira de Deus. Isso. Tem todo um trabalho aí que é útil, né? Eu já percebi também que algumas pessoas que estão em outros lugares já andaram fazendo esses cursos, já andaram aprendendo, já estão tentando trazer para suas igrejas. Alguma coisa assim vai surtir efeito, né? As 5 linguagens do amor, lembra? Tem um livro, acho que nós temos esse livro das linguagens do amor. Temos, da linguagem do amor, dos tipos de temperamentos. Então, são coisas que a pessoa, sanguíneo, ao longo do tempo, vai tomando conhecimento, né?
não é possível, não estou dizendo que a pessoa vai entender que tudo aquilo, vamos dizer assim, deve ser aplicado, mas a pessoa vai avaliar, vai ver o que é bom, o que não é, vai aproveitar aquilo que for útil, vai descartar aquilo que não servir. Mas uma coisa é certa, as pessoas elas precisam procurar enxergar o que existe. E é como a Roseli falou, levar isso para dentro da Maranata não vai funcionar, Luiz Eugênio. Você vai ficar muito incoerente, né? Não vai dar certo. Então, veja bem, chega lá para o Gedeuti, mostra o livro que você está lendo lá para o Gedeuti, mostra. Então, eu desafio aqui para você, ó, leva lá para o Gedeuti e diz, ó, Gedeuti, estou lendo esse livro aqui, ó, o que você acha? Dá o livro para ele ler. Vamos ver se vai funcionar, o que vai acontecer com você. É isso que eu falo, fica aquela coisa, fica incoerente ele ficar levando esse tipo de material ali dentro. Daí não dá liga. Aí ele joga um versículo, joga outro, e é aquele negócio que tem, eu acho que eles têm assim, estipulado ali meia hora para dar aquela aula lá. E esse negócio de cura interior, cada aula é 1h30, cada palestra não é só. É coisa de 1h30, já que 2 horas, é coisa assim, sabe? Normalmente depois tem a parte da... As pessoas que fazem esse tipo de trabalho são muito dedicadas a isso. Então, depois tem as ministrações, mas, enfim, não adianta, né? Cada um vai ter ali seu espaço. A pessoa que quiser ser tradicional, vai lá para uma presbiteriana, vai para uma batista, e, enfim... Agora, o que a gente está querendo dizer aqui, eu acho que foi o que a Roseli quis dizer, é o seguinte, não dá para você querer trazer isso para dentro da Maranata e aplicar ali, porque vai ficar incoerente. Vai ficar incoerente. E é nisso que dá. Né? Ele fala uma coisa aqui, Gedeuti fala outra ali, ele fala que tem que perdoar, Gedeuti vai e diz que não tem que perdoar, e fica esse negócio aí que não dá liga. Né? E eles fazem uma ministraçãozinha ali no final, chama ali, né, tem o pastor ali, o Tony Carlos Ribeiro, ele pega, lê o dom e chama os pastores, vamos fazer uma oração aqui. E esses negócios dessas orações, desses encontros aí, é um negócio que vai longe, fica nessa 1 hora, mais 1 hora orando, é aquele negócio bem cansativo. Ele faz aquela oração, aquela mini ministraçãozinho, um retetezinho ali de 3 minutos, e a pirilim-pim-pim, pronto, chama água e acabou. Pronto, a mágoa foi embora. Resolvido aqui o problema, a mágoa já foi embora. Show. Então, sabe, ficou assim, eu falo, meu pai do céu, um negócio assim, muito incoerente, uma coisa assim que não dá, sabe? Só para terminar aqui rapidinho, sabe que o Lutero, quando ele começou a descobrir as coisas, né, que a igreja romana já estava se tendo indulgência e que não estava mais, não seguia a Bíblia, ele conheceu a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. A ideia dele, sabe o que era? Ele não queria sair da igreja católica, ele queria ficar lá dentro, e ele queria reformar a igreja católica, olha só. Ele queria tentar, ele não saía, ele queria, até que ele foi expulso, né? Mas aí ele queria tentar, era melhorar as coisas lá dentro, sabe? Ele queria... Eu falo, não adianta, sabe? Não dá, as pessoas querem fazer que nem Lutero, então vamos tentar melhorar aqui. Eu não vou, às vezes ele já está enxergando alguma coisa, deve estar, né? Não é possível, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia, né? Eu acho que ele enxerga, né? Mas só que ele está acomodado, é o comodismo, né? Então, assim, ele está tentando melhorar alguma coisa lá dentro. Não adianta querer melhorar. Não adianta. Né? Não se coloca remendo como é que fala? De pano... remendo de pano novo e vestido velho. Nem se coloca vinho novo em odre velho. O que vai acontecer com o odre velho? Ele vai estufar e vai romper e vai perder tudo o vinho. Então, não adianta. Né? A pessoa tem que descobrir, né? Tá numa seita, saia desse lugar, não fique tentando, não vou ficar aqui dentro acomodado, esperando as coisas melhorarem. Não vai melhorar, vai piorar. Espero que vai piorar, as coisas vão piorar mais ainda. Então, a 4ª medida, a 5ª, depois vem a 6ª, 7ª, 8ª, e vai por aí, o negócio não tem fim. Né? As coisas, cada vez que eles tentam melhorar, piora. É isso que eu falo, o negócio tá difícil ali dentro, viu? Tem que sair mesmo. Joaquim, suas palavras finais para a gente encerrar. Baseado no Luiz Eugênio, cura interior é você fugir da Maranata, você segura todinho. É isso aí, pessoal.
Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Nós ficamos por aqui e nos encontramos, então, no nosso próximo vídeo. Obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de nos assistir até aqui. Até a nossa outra oportunidade. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.